Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de artes. Isso mesmo. Eu sou a professora Liliane e nossa disciplina Artes e o assunto qual é? Semana passada nós falamos sobre a arte bruta. E foi quando a tia explicou, né? Aliás, já tem 2 semanas que a gente vem falando da arte bruta. Há 2 semanas atrás, a tia explicou que a arte bruta é a arte que se faz qualquer pessoa. Que o idoso pode fazer, que a criança pode fazer, que o bebezinho pode fazer. Enfim, foi a arte que eu posso fazer, que você pode fazer, que todos. É uma arte que engloba todos os tipos de pessoa, é arte bruta. Mas hoje nós vamos falar de outra arte, certo? Arte bruta. Então, vamos pegar o nosso livro de artes, aqui, ó, livro de artes. Então, nós vamos abrir o nosso livro de artes lá na página 12, para a gente falar e descobrir o que é esse movimento pop art. O que será o movimento pop art, hein? Será ele, hein? O que será o movimento pop art? Não sei. Vamos ver aqui. Já vai abrir aqui a tela para vocês enxergarem melhor. Então, vamos lá. Movimento pop art. O que será, hein? Já sabemos que o arte bruta é a arte para todos, né? E o pop art, será o que é? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse movimento. Pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Engraçado a gente falar sobre isso, porque assim, ó, na nossa aula de produção textual de hoje também, que vocês já devem ter assistido, nós falamos sobre propaganda, publicidade, não foi isso? E que as pessoas fazem de tudo para vender o seu produto, o seu serviço ou a sua ideia. Mas, gente, tem produtos que é tão divulgado, que vende tanto, que fica tanto aqui na mente da gente, que a gente não consegue mais viver sem esse produto. E é sobre isso que esse movimento pop art quer falar. É o consumismo. É uma crítica ao consumismo. O que é consumismo? Eu compro demais, deixa eu ver. Eu aprendi a tomar, por exemplo, a Coca-Cola. Vamos dizer assim. Então, eu tomo demais Coca-Cola. Eu sou uma consumista. É só um exemplo, viu, gente? Eu não tomo demais Coca-Cola. É só um exemplo. Então, eu tomo muita Coca-Cola. Então, isso já é um consumismo. E esse pop art é como se estivesse me criticando. Olha, você toma Coca-Cola demais. Entenderam? Então, esse movimento pop art é falando sobre o consumo, tá certo? E como que é que eles fazem, ó? Espera aí que eu já vou mostrar umas imagens de pop art, aí vocês vão entender. Este termo em inglês, que significa arte popular, surgiu durante a década de 50 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um grupo de artistas intitulados Grupo Independente, depois difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Características da pop art: aproximação da arte com a vida do cotidiano, utilização de cores intensas e vibrantes, a reprodução de peças publicitárias, a inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação de estética industrial, reprodução em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades, inspiração do universo da história em quadrinhos. Então, gente, eles aqui, eles estão dando ênfase à publicidade. Como assim, tia? Eles têm uma marca, aquele refrigerante, aquele refrigerante. Então, eles usam bastante aquela imagem para divulgar o uso exagerado daquilo. Ou de um artista. Como ele foi criado em 1950,
Pode ser que você vá ver alguns artistas que você não conhece, provavelmente, né? Porque eles usavam tipo Elvis Presley. Quem conhece são tipo a avó de vocês, ou a bisavó de vocês, tá? Mas era o que o Elvis Presley? Era um cantor da época. Então eles faziam imagens com esse tipo de famosos, certo? Que eram os famosos da época. Vocês têm que entender que era lá em 1950, né? Por exemplo, a Madonna era uma cantora. Então eles faziam arte com a Madonna. Era a cantora mais famosa da época. Ou, de repente, o produto mais famoso da época. Aqui é um pop art de um desenho, ó, de um quadrinho. Então, eles utilizavam através de quadrinhos para divulgar os famosos. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles seguiam os símbolos da natureza popular. Esses símbolos eram ironizados de modo a construir a crítica ao excesso de consumo. Eles achavam que a gente, tipo, estava, vamos dizer, a Madonna. A gente estava idolatrando demais a Madonna. Para que esse exagero de tornar um artista minha vida? Então, não podia. Eles achavam que a gente não deveria dar tanta, idolatrar tanto, gostar tanto de um artista, a ponto de comprar tudo que se referia à pessoa, disco, blusa, sei lá, se ela vendesse uma correntinha, vou comprar a correntinha da Madonna, entendeu? É como se as pessoas naquela época quisessem tanto, gostassem tanto daquele artista, que a vida deles era o artista. Então, isso porque o capitalismo é incentivado de forma abundante pela dimensão publicitária e cinematográfica. Pop art buscava evidenciar a crise da arte do século XX por meio de um retorno à arte figurativa. Ela recusa-se à separação entre arte e vida, daí a arte pop, ser capaz de se conectar ao público a partir de signos e símbolos extraídos do imaginário da cultura da massa e da vida cotidiana. Então, aqui são as obras de Andy Warhol, que ele tornou-se o maior representante de pop art no mundo, ele ficou famoso. Por que ele ficou famoso? Porque ele retratava os ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. Assim, que a gente, é igual a gente está vendo agora, a gente acha que os artistas, eles não têm, eles não erram, eles são tudo para a gente. Então, um exemplo disso é o que está passando agora na televisão, o Big Brother, por exemplo. A gente acha que foram alguns artistas para lá. Antes desses artistas chegarem no Big Brother, a gente não pensava que eles tinham defeitos, né? Aí a gente vê que eles são pessoas normais, que eles brigam, que eles discutem, que eles falam coisas que não era nem para estar falando. Então, eles são pessoas que erram como todo mundo. Então, o artista, a gente não deve transformar o artista num idolatrar. Aquele artista é tudo, né? Porque eles são pessoas normais. Na época, os artistas eram outros. Não são iguais aos nossos artistas de hoje. Na época era Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, né? Vocês perguntarem para os avós de vocês, eles vão saber quem são essas pessoas, né? Marilyn Monroe era uma atriz, Michael Jackson, um cantor e ator, Elvis Presley, um cantor. Então, eles vão dizer que, se você perguntar para sua avó, para o seu avô, eles vão dizer assim, ó, não, eles foram, o meu sonho era conhecer a Marilyn Monroe, entenderam? Então, assim, eles tinham verdadeira adoração por esses artistas. E o pop art dizia que você não deveria ter tanto assim. Você faz demais. Você gostar de um artista é legal, é bom gostar de um artista, mas não fazer desse artista o Deus, né? E nem um produto, né? Porque tinha também um produto. Então, aqui, ó, era a Marilyn Monroe. Vê como ela foi, ó. Tá, o que o pop art está dizendo? Ó? Que você vê a Marilyn Monroe de uma forma, em vez de ver você vê de uma forma exagerada. Olha aqui, ó. Você vê muito, vê ela colorida, vê ela em preto e branco, vê ela borrada, vê ela, enfim. Você vê a Marilyn Monroe em
tudo. Porque quem é consumista, ele vê o artista dele em tudo. Ele vê o artista dele em qualquer que seja o lugar, né? Aí nós temos aqui também o Elvis Presley, que eu acabei de falar, ó, né? O Elvis Presley, ele era cantor e também acho que ele fez alguns papéis de atuação, ele foi um pouco de ator também. Só que as pessoas viam o Elvis Presley na época como se eles fossem tudo, como se ele fosse o Deus, a forma exagerada. O pop art veio para nos avisar, olha, vocês estão idolatrando um artista, idolatrando demais um artista, né? E era só artista? Não, produto também. Então, ele também fazia isso com produtos, mas tá aqui, ó, a visão com o artista. Olha aí que eu falei da Coca-Cola, ó. Tá vendo? Então, você toma café da manhã, Coca-Cola. Almoça, Coca-Cola. Merenda, Coca-Cola. Tudo para você é Coca-Cola. Então, assim, o consumo exagerado. O movimento pop art veio para fazer uma crítica ao consumo exagerado. Então, se alguém perguntar da aula de hoje, o que falou da aula de hoje? Movimento pop art. E o que é movimento pop art? Consumo exagerado de um determinado produto ou ideia exagerada sobre um determinado artista. Pronto, é isso. Certo? Se alguém perguntar para você, olha que amanhã eu vou perguntar na aula, viu? Lá na sala. Quem for para a aula amanhã, né? Quem for a aula presencial, eu vou perguntar. O que é movimento pop art? Né? Vai ser, porque está criticando quem consome demais. Vou perguntar para vocês. Então, o que é o movimento pop art? É o quê? Uma crítica ao exagero. Que a gente não deve exagerar em gostar de um produto ou em gostar de um artista, que isso é um consumismo, né? Uma idolatria. Então, está falando sobre criticando o consumo exagerado, a idolatria exagerada, tá? Eu vou perguntar, viu? Ai de vocês, viu? Então, aqui, ó, era uma sopa em lata, que ele era muito vendido em 1950, lá nos Estados Unidos. Era muito vendido e as pessoas começaram a não querer nem fazer comida. Só tomava essa sopa. Era sopa no almoço, sopa na janta, sopa no café da manhã, sopa em tudo que era coisa. Tudo, todo mundo só queria saber dessas sopas, né? Pois é. Então, o movimento pop art fez aí uma crítica ao consumismo dessa sopa também. Agora, o pop art no Brasil, lá nos Estados Unidos era desse jeito que a tia falou, mas aqui no Brasil, ele era um pouco diferente, tá? Ele tinha outro contexto, sabe por quê? Porque aqui, nesse ano, 1950, 1955, por aí, aqui no Brasil estava acontecendo uma ditadura. O que é ditadura, tia? O governo não deixava a população falar, criticar. Por exemplo, se eu estivesse achando ruim o preço da carne, se eu estiver achando ruim o preço da carne hoje, eu vou reclamar, eu vou cobrar do governo. Gente, faz alguma coisa, a gente está pagando muito caro nos produtos, nos alimentos, eu vou brigar, eu tenho o direito de ir lá e falar o que quiser. Tanto é que eu vejo pessoas falando aí no Facebook, no Instagram, criticando, achando o preço muito caro das coisas. Então, isso hoje é normal. Mas lá em 1950, a gente estava passando por uma ditadura militar. E significava o quê? Que a gente não podia criticar o governo. Tinha que, se acontecesse alguma coisa que a gente se sentisse injustiçado, a gente tinha que, ó, se calar. Tia, mas se eu estivesse nesse tempo, eu não me calava, não. Sabe o que aconteceu com quem não se calava? Era preso, eles matavam. Aconteceu muito isso. Muitas pessoas tiveram que deixar o país porque falavam
colocavam suas ideias para fora. E nesse tempo aí, nessa época, não podia. Isso foi chamado de ditadura militar. Então, o pop art aqui no Brasil foi mais voltado para a ditadura militar, porque os artistas utilizavam o movimento pop art para se comunicar com o povo. Já que eles não podiam falar, eles faziam através da arte, dessas pinturas, desses desenhos. Então, eles pegavam, em vez de falar, porque se eles falassem, eram presos, o que eles faziam? Eles transmitiam ideias através de pinturas ou de desenhos, mas eles não deixavam de dar a informação deles para a gente, para o povo. Quando fala as massas, não a gente, é o povo, né? Aí aqui, ó, tem uma pintura da época e tá um escrito aqui, não há vagas. Por quê? Faltava emprego, muito emprego nessa época, não tinha emprego para as pessoas. Então, mas a gente não podia chegar lá e dizer, olha, senhor presidente, o senhor governador, não tem emprego para a população. A gente não podia dizer isso, porque senão a gente era preso. Eles prendiam a gente. Ou chegava lá de noite, madrugada, destruía a nossa casa. Então, ó, aqui eles faziam um desenho, né? Só colocava não há vagas, porque aí dizia, não estou falando nada, eu coloquei não há vagas, não estou dizendo nada. Então, através do desenho, eles expressavam o que eles queriam, mas, ó, de boca fechada, sem dizer nada. Se alguém reclamasse, não, mas eu não disse nada. Entenderam? Os principais nomes da pop art brasileira são Antônio Dias, Rubens Gerstmann, Cláudio Tosi, e o artista contemporâneo Romero Brito utiliza até hoje em dia, né, a estética da pop art para produzir suas obras. Só que não possui caráter crítico, né? Então, esses nomes que a tia apresentou aqui são o nome dos principais nomes da pop art brasileiro. Só que esses três aqui, Antônio Dias, Rubens Gerstmann e Cláudio Tosi, eles faziam a arte deles em forma de crítica. E o quarto aqui, que é o Romero Brito, ele utiliza o pop art, mas não, né, para criticar. Ele utiliza até hoje, mas não em forma de crítica, mas em forma de arte mesmo, tá? Meus amores, tudo que a tia falou aqui, né, tá aí na página 12, resumidamente na página 12, claro que a tia, né, fez aí uma aula mais completa em cima dessa página 12, e nós temos algumas atividades, aqui página 12, nós temos algumas atividades nas páginas 13 a 17, e que como a primeira aula de produção a tia falou que são respostas pessoais, da página 13 até a 17 também são respostas pessoais. Então, vocês não vão encontrar essas respostas no gabarito, né? Claro, mas vocês vão pensar e responder, certo? São perguntas que vão para você pensar e responder e fazer do seu jeito. Não existe uma resposta certa. Você vai dar a sua opinião. Como, por exemplo, aqui, ó, na letra A da primeira questão. Desenhe ou descreva um objeto que você gosta. Aí, a tia deu vários exemplos. Aqui, a Coca-Cola, a sopa. Qual é o desenho de um produto que você gosta muito? Aí, lá na letra B, recorte ou cole ou desenhe uma propaganda desse objeto. Por exemplo, eu gosto muito de comprar sapato. Então, eu vou desenhar a propaganda da sapataria Casa Pio, sapataria nova. Então, eu vou fazer a propaganda daquele... Entenderam como que é? Na letra C, no espaço abaixo, faço uma obra com a embalagem desse produto. Aí, o que eu posso fazer? Igual a Marilyn Monroe lá, né? Um monte de sapatinho. Não vão copiar a minha ideia, não, viu? Eu que gosto de sapato. Procurem um produto aí para vocês, tá certo? Cada um vai pensar no seu, ok?
Bom, gente, eu acho que ficou bem entendido aqui tudo sobre o movimento Pop Art, né? E amanhã, quem está na sala, quem estiver na sala, amanhã a gente conversa sobre o movimento Pop Art. Eu quero ver se vocês entenderam, se eu fui bem explicativa. Mas, enfim, eu acredito que vocês entenderam. Então, fiquem com Deus, até amanhã e grande beijo em todos.